E aí, galera, olha só, regimento comum do Congresso Nacional, você já percebeu, né? É muito mais tranquilo que o regimento interno do Senado Federal, para aqueles que estão preparando aí para o concurso do Senado Federal. E lógico, aqueles que já estão visando também o concurso da Câmara, que dificilmente vai ocorrer aí no ano de 2020, mas mais para frente eu acho que ele vai ter que acontecer, né? Eu sou servidor da Câmara, professor aqui, Ronaldo Quintanilha, do CDF Concurso, sou analista da Câmara, e a gente percebe que mesmo com a tecnologia, a ajuda de teletrabalho, automatização dos processos, tudo isso, mesmo assim, a gente percebe um número muito grande de servidores alcançando aí o benefício da aposentadoria e vai ter que, de alguma forma, repor esses quadros, né? Vamos lá fazer aqui uma série aqui de 8 questões do regimento comum e testar seu aprendizado, seu conhecimento, ver como é que você está indo. Vamos junto aqui, ó. Várias questões tiradas de provas anteriores, umas eu mesmo que fiz. Então vamos resolver questão. Resolver questão sempre é muito bom, né? Eu lembro quando eu estudava, ainda saía imprimindo aquele monte de prova para resolver questão. Hoje a gente tem várias alternativas aí para a resolução de questão. Algumas você tem que tomar cuidado, porque tem questão que o pessoal comenta tanta questão que vira, para você terminar de ler e entender a questão, demora 25 minutos. Não, 25 minutos tem que ser uma bateria aí de 8, 10 questões de simulado que você tem que fazer. Fazer, responder, ver a explicação objetiva, tocar para frente. Não podemos perder tempo e uma questão só ficar lendo aí explicação durante meia hora. Tá bom? Vamos lá. Essa aqui foi de 2012, taquígrafo lá da Câmara. As votações nas sessões conjuntas podem ser realizadas pelos processos simbólico, nominal e secreto. Isso está lá no 44, né? Vou aproveitar que eu lembrei aqui, ó, do regimento comum. Para que a votação seja feita pelo processo simbólico, é necessária a deliberação do plenário mediante apresentação de requerimento por líder, apoiado por 1/6 de senadores e de deputados. É isso? Deixei para você responder. Antes de eu tocar aqui, você já vai ver a resposta. Não é isso, né? Tem dois erros na questão, então se você não soubesse assim, eu acho boa a questão montada assim. Se você não lembra esse quórum, que é muito quórum, é quórum para tanta coisa, que você pode confundir. Aí você, é mais um processo de memorização do que entendimento da matéria. Mas a banca às vezes parte para esse lado, tem umas bancas que gostam mais disso, né, dessa memorização. Não é o perfil aqui dessa banca, do Sebrasp, antigo CESP, né? Então aqui, ó, tinha 2 chances de você acertar. Veja, você sabia que a regra das votações, você sabe que a regra das votações, ó, não é o processo, não, que a regra das votações é o processo simbólico. Não tenha dúvida, ó, a regra da votação, pessoal, é o processo simbólico, é o mais rápido, é o mais simples. Aqueles que forem favoráveis à matéria permaneçam como se acha. Aprovado, segue a matéria para a sanção presidente. Acabou. Agora, votação nominal tem que chamar, aí vem mais de 500 deputados, aí vem o senador, tem deputado que está no ministério, né, resolvendo assuntos relativos ao reduto eleitoral dele, à cidade onde ele recebeu voto, ao seu estado. Tem senador que está em reunião com o ministro, tem senador que vem lá daquele anexo 1, né, o H, de um lado é da Câmara, do outro é do Senado. Todinha a parte do Senado praticamente toda, é gabinete de senador. Então imagina, o senador está lá no 27º, aí vai apertar o elevador, né, 70, 80 anos, vem devagarinho, vai chegar no plenário, meu amigo, já deu 2 horas, né, a votação já está acabando. Então é nominal, demora. Então a votação simbólica é a regra e é a mais rápida. Então, se você não quiser o simbólico, né, se não for simbólico, por vários motivos, até pela uma decisão dos partidos de oposição ao governo que quer ver o registro de cada um com relação àquela matéria, opa, aí não. Aí tem que ser nominal. Se é nominal, aí tem que ter as regras para o nominal, que as regras que nós vamos ver aqui e relembrar. Mas a regra, as votações em regras são simbólicas. Se houver quórum definido para aquela votação, né, quórum qualificado, tem que ser uma votação nominal para a gente atender o quórum. Também tem o caso de a votação ocorrer simbólica e o partido pedir, né, o líder ali pedir, naqueles casos ele pediu uma verificação, aí é outra situação. Aí ocorreu a votação, mas foi pedida uma verificação do quórum. Aí vai ter que partir para o processo nominal. Tudo bem? Então qual é a regra aqui então? Ó? As votações poderão ser realizadas por esses 3 processos que a gente acabou de falar.
As votações serão feitas pelo processo simbólico, é a regra, salvo, aí não vai ser pelo simbólico, salvo nos casos que seja um quórum especial, que eu acabei de falar, ou o plenário decidir. E ele vai decidir por requerimento de líder, até aqui estava certo, ó, requerimento de líder, mas não é apoiado não precisa de apoio, basta o requerimento do líder, ou 1/6 de senadores ou 1/6 de deputados, ok? Aí vai ser pelo processo nominal. Então essa está errada, você vai acompanhando aqui em cima com a gente, ó. A gente colocou aqui em cima o gabarito, ó. Você já pegou a nossa folhinha lá no site com as questões? Você vai respondendo e aqui no site do CDF vai ter espaço lá para você baixar essas questões e aqui você vai acompanhando o gabarito. Essa foi eu que montei, ó. Em sessões conjuntas não há previsão de votação secreta. A última possibilidade de ocorrer isso, né, era com a sessão do veto, que foi suprimida essa possibilidade pela Emenda Constitucional 76 de 2013. Realmente, 2013, lembra-se, aquele ano das movimentações, o pessoal na rua, né, todo ali o espaço da praça, dos ministérios ocupado por gente, não sei o quê. Houve um pedido muito grande por maior transparência, maior publicidade, eficiência do serviço público, né? Até o governo não soube ainda traduzir o que aqueles movimentos de rua queriam, o fim da corrupção, vários outros pedidos, né? Mas uma das alterações foi, por exemplo, acabar com aquela votação do veto que era secreto. Então, a votação, os deputados e senadores votavam e ninguém sabia no que ele votou, se foi para manter o veto ou para derrubar. A partir dessa emenda constitucional 76, a votação é ostensiva do veto. O regimento interno do Senado já fez uma adaptação, eu acho que o da Câmara, né, eles já fizeram uma adaptação, acho que foi o da Câmara que fez, o do Senado ainda não fez, né, agora não estou lembrando. Mas agora passou a ser ostensivo e veja, o regimento comum ainda mantém as modalidades de voto lá. Quais são as modalidades? Ou a votação é simbólica, ou a votação é nominal, ou secreta. Então pode ocorrer uma votação secreta em outra situação, né? O veto não pode mais, porque a emenda constitucional 76 tornou ostensivo. Pode ocorrer em outras situações? Pode, porque tem previsão no regimento comum. Então a questão está errada. Olha lá, está errado, ó. Porque pode sim, tem essa previsão no regimento comum, a gente viu no artigo 44, eu já até anotei, né, do regimento comum, que tem essa possibilidade da votação não ser ostensiva, ser secreta. Próximo. Aqui, ó. O artigo 44. Né? Se não houvesse, não existiria isso aqui, ó, mas existe. Ok? Técnica Legislativa 2012, Câmara. Regimento comum. No caso de determinada matéria ser votada por votação secreta, no Congresso Nacional, o parlamentar que estiver presente essa votação poderá deixar de votar se ele não tiver interesse pessoal na matéria. Opa, mas olha só, o sentido aí da frase já é intrigante, né? Se ele não tiver interesse na matéria, não, quando você vê impedimento, até em processo, né, judicial, no caso da justiça, é quando tem interesse, né, próprio, né, atinge diretamente a pessoa. Então, se há interesse, né, daquele parlamentar, aí sim ele vai comunicar ao presidente que não vai poder votar, porque tem interesse naquela matéria diretamente, né? Vamos supor que ele tenha uma empresa, participa de um grupo de empresas, e se ele votar naquela matéria, ele será beneficiado. Então, ele prefere não votar, ele vai comunicar ao presidente, vai sair do recinto, né? E vai contar para o quórum e vai contar, não vai poder, né, diminuir o quórum pela saída dele. É assim que está lá no regimento comum. Então a questão está totalmente errada, né? Vamos ver aqui a observação. Ó. Então, artigo 48, lá do regimento comum. Presente a sessão, o congressista somente poderá deixar de votar em assunto de interesse pessoal, ou seja, assunto que esteja relacionado a ele, né? Devendo comunicar à mesa o seu impedimento, vai contar o seu comparecimento para efeito de quórum. Isso é para impedir que o quórum para deliberação caia. Não supor que 30, 40 deputados pleiteiam aqui a saída, vão sair, vão diminuir o quórum e não teria como prosseguir a votação. Então o quórum continua, mas ele alega o impedimento, o que é raríssimo, né? Eu nunca vi, na verdade. Então até agora as três estão erradas, né? Próxima. Quarta questão, no caso de determinada matéria ser votada por votação secreta, então a gente está discutindo essas votações, né? Lá por volta do artigo 44, né? As cédulas de votação
estarão na cabina de votação. Aí você está lá na prova, você fala, opa, cabina não existe, está errado. E existe, e essa expressão está dessa forma lá no nosso regimento comum, como está também aí no Código Eleitoral. Às vezes você vai até a votação, né, em anos de eleição, e vê esse nome lá, cabina de votação. Está correta, né? Acho que é português de Portugal, que nós herdamos, e é cabina de votação. Mas poderia ser cabine de votação, não teria problema também. A cédula vai estar lá dentro. Quando o senador ou o deputado se dirigir à urna, a cédula vai estar lá dentro da urna. Na verdade, o processo é dessa forma. Ó. Quer ver? Vamos ver se está na próxima aqui. Então, essa aqui está certa, né? E o prosseguimento, ó, essa aqui está correta, ó, no item 4. E é dessa forma, ó. O congressista recebe a sobrecarta, né? O regimento comum fala que a sobrecarta opaca, né, de cor e tamanho uniforme. Vai receber aquele envelope, né, que não tem como transparecer ali, você vê o que está dentro dele, opaco, né? Recebe aquela sobrecarta, se dirige aonde? A urna, ó. Vou pôr aqui para você ver, ó, nesse passo a passo, ó. A urna não, a cabine, ó. Tá vendo? A cabine ou cabina, só que ele vai falar aqui cabina o quê? Indevassável. Caramba, o que é isso, indevassável? Indevassável é uma cabine com aquela proteção, pode ser um papelão, pode ser um plástico, um acrílico, que proteja o sigilo do voto, né? Que não deixa ninguém de fora ter acesso àquilo que está acontecendo ali dentro. Aquele espacinho, ele vai se dirigir lá, entrar lá, e dentro da cabine vai estar a cédula. Ele diz que vai escolher a cédula, né? A cédula talvez já tenha lá, talvez a cédula já pode estar lá sim ou não, né? Ou ele vai pegar e vai marcar, né? Vai marcar o sim ou não e dobrar e colocar dentro desse envelope. Olha só, passo a passo. Então ele vai à cabine, se dirige à cabine, dentro da cabine estará a cédula, é isso aqui que a questão perguntava, então tá certo, a cédula vai estar lá dentro, então ele não recebe a cédula fora, né? Segundo o regimento comum, a cédula está dentro da cabine, cabine indevassável. Coloca na sobrecarta essa cédula, então vai inserir dentro do envelope, né? De forma que ninguém vai mais ver aquilo, está dentro do envelope, e vai pegar aquela sobrecarta, né? Vai sair e depositar na urna, que segundo o regimento vai estar sob os cuidados de algum funcionário. Essa urna vai ser levada lá na mesa para que apenas os integrantes da mesa também depositem nela seu voto, a sua sobrecarta, e depois disso a gente passa aí para a apuração dos votos. Então esse é o passo a passo. Deixa eu ver se tem mais algum item aqui. Não, é só isso mesmo. É só isso, ó. Então esse é o passo a passo da votação. A votação secreta está aqui. Vamos para frente. Questão número 5. E aí, como é que está indo aí? As 3 primeiras erradas, né? Tenho certeza que você foi bem. E a quarta está correta. Vamos ver a quinta. Em consonância com o regimento comum, logo após ser encerrada a discussão, passar-se-á imediatamente a votação da matéria, sem oportunidade de uso da palavra por nenhum congressista. É isso que está lá no regimento comum? Não, né? Lembre-se, é um princípio do processo legislativo geral, constitucional. Você tem a fase de discussão e a fase de votação. Essas fases isso não pode ser uma bagunça, porque tem aquele momento que todo mundo está discutindo, está pondo sua opinião, está dizendo as consequências, levantando um estudo feito por algum órgão público ou por uma instituição privada, algum setor da sociedade que levou estudo, uma carta assinada por um grupo de empresários, entidades da sociedade civil, né, organização sem fins lucrativos, está todo mundo ali levando, esses documentos chegaram às mãos dos parlamentares e eles estão discutindo a matéria. Acabou a discussão, encerrada a discussão, passa-se a votação. Então, na discussão tem a sua regra, passa-se a votação. Na votação não tem mais discussão, realmente. Acabou a discussão. Encerrada a discussão, também vai encerrar a apresentação das emendas, né? Porque a gente tem que ter o texto fechado, aquilo que realmente vai votar, né? O parlamentar tem que saber o que está sendo votado. Por isso que encerrada a discussão, não vai poder mais caber emenda, né? Passa-se a votação. Na votação, o regimento comum ainda prevê a possibilidade do encaminhamento de votação. Por isso que a questão aqui está errada, ó. Porque ainda há, sim, a possibilidade de fala, ó. Está errada essa última parte. Veja aqui em cima, ó, já apareceu aqui o errado. O item aqui está errado e veja, o artigo 49. Encerrada a discussão, passar-se-á imediatamente a votação. Podendo encaminhá-la 4 senadores, está aqui nós vamos guardar, ó, são 4 senadores que podem encaminhar, mais 4 deputados. Nossa,
Professor, mas eu vi um dia que 10 senadores, 20, sim, pode acontecer de um acordo entre líderes com o presidente, a matéria é muito polêmica e se não fizer um acordo, a oposição vai obstruir, vai dificultar, então a oposição quer que mais espaço seja dado para encaminhamento, então falha 10, ok, isso pode ocorrer. Mas para a sua prova, você tem que se basear aqui, ó, na letra do regimento, nesse artigo aqui. Então, após a discussão, não vai ter mais ninguém discutindo, vai ter o encaminhamento. Olha só, e esse encaminhamento é feito por 4 senadores, 4 deputados, de preferência de partidos diferentes, de preferência, pelo prazo de 5 minutos cada um. Então está errada a questão, porque ainda há, sim, o uso da palavra, mesmo estando na fase de votação. Mais uma aqui de técnica legislativa, para o cargo de técnica legislativa. Esse aqui, ó, chegou a chamar quase 400 analistas. Tem que olhar lá, mas a última vez que eu vi era 300 e poucos convocados. Um ótimo concurso que foi, né, que a Câmara fez, reforçou seu quadro, inovou, né, renovou, oxigenou a Câmara dos Deputados. E eu tenho muito satisfação de trabalhar na Câmara com os meus colegas lá. Após o encerramento da discussão de determinada matéria, a votação deve ser iniciada pelo projeto. Então ele está dizendo agora que a gente está lá na fase de votação e essa votação tem que começar por alguma coisa. E está dizendo que a regra é que comece pelo projeto, que antecede, portanto, a votação dos destaques e das emendas. Correto, né? Já respondi antes de você. Olha só. Então aqui, ó, tá certa, aqui em cima, ó. E embaixo aqui, acho que eu pus o artigo, ó. Tá lá no 49, parágrafo 1º. Tem que ter uma regra. Chegou aquele processado lá para votar, em primeiro lugar vai se votar o projeto, ressalvados dele, ou seja, tirando os destaques que foram feitos e as emendas daquele projeto. Você tem que entender o seguinte, tem um projeto. O projeto é extenso, tem 30 artigos. Tem 2 artigos lá que é muito polêmico. E os partidos querem votar ele separadamente, quer discutir mais a fundo, quer que seja pelo processo nominal aquela votação. Aí o projeto vota-se pelo processo simbólico, em acordo. Vamos votar simbolicamente o projeto, mas esses 2 artigos, a nossa bancada quer destacar. Aí tem a regra lá para o destaque. O que é destacar? É tirar ele daquele projeto e vai votar ele isoladamente, aqueles 2 artigos. Ainda tem as emendas. Então vota-se o projeto principal, é isso que o artigo fala, o parágrafo, né? Ressalvados os destaques dele requeridos, esses 2 que nós falamos que foram retirados, e as emendas também que foram apresentadas durante a fase de discussão. Aí não falou depois a ordem, o regimento comum não discutiu a ordem entre destaque e emendas, mas primeiro o projeto. Mas tem substitutivo. Sim, se tem substitutivo, tem a regrinha lá, ele vai ter preferência se ele for de comissão, né? Ou parecer favorável da comissão, vai votar primeiro o substitutivo e tem que lembrar ainda que tem o requerimento de inversão dessa ordem, né? Requerimento de preferência que pode ser apresentado também. Isso aqui tá bom demais, vamos lá. Continuando, após o encerramento da discussão, a votação das emendas deve ser feita por grupos, conforme se originem da Câmara ou do Senado. Olha, caiu em 2012. É por grupos? Sim, mas é com relação à casa de origem dessas emendas? Não. O regimento fala, vamos tocar aqui para frente, isso aqui está errado, né? Antes que eu já rabisque aqui, ó. Não, aqui eu já fiz o gráfico. Aqui, o regimento vai dizer o seguinte, é por grupo favorável, vai dividir as emendas naquelas que estão com parecer favorável e aquelas que estão com parecer contrário, para facilitar. Mas será que é preciso isso, professor? Olha, é preciso, porque tem projeto que tem 300 emendas. 300, imagine, tem que separar. Às vezes tem 200 que são com parecer contrário e 100 com parecer favorável. Então tem que separar elas para facilitar essa discussão e para facilitar principalmente aqui a votação. Agora veja o nosso desenho aqui para você matar essas questões, ó. Olha só, então isso aqui está errado, ó. A gente está falando das emendas, né? Ó. As votações das emendas em grupos, artigo 49 e 99. Aí você já relembra aqui, ó, que a discussão do principal e das emendas, que a gente falou que o projeto principal é votado primeiro, né? Mas a discussão do principal e as emendas é feito em conjunto. Aí, pulando um pouco aqui da nossa matéria aqui, nesses artigos mencionados nesta resolução de questão, nesse nosso simulado. Lá quando falo do projeto elaborado pelo presidente, na parte de delegação legislativa, lá no artigo 125, a discussão desse projeto é em globo. E os vetos também lá no 106A vai dizer que ele é discutido em globo, para você
fazer uma leitura aqui, um estudo sistemático, né? Ao mesmo tempo que você está estudando aqui as emendas, você já pensa, caraca, deixa eu parar aqui, as emendas são em grupos, favorável ou contrário. Mas eu lembro que tinha o principal e as emendas que estavam, que a discussão não era em globo, né? Em conjunto. Então você tem que fazer essas ligações. Ah, mas isso aqui aqui, ó, volta aqui, ó. Veja, ó, isso aqui é em globo. Quando a gente fala de veto, você tem que lembrar que é em globo. Mas quando fala do projeto e das emendas, é em conjunto. Então isso aqui pode te confundir na hora. Então já estuda junto tudo para separar. E aí pula para cá, ó. Aquela questão ela está aqui, ó. Essa votação das emendas em grupo, o que quer dizer em grupo? Aí eu vou separar aqui, ó. Quer ver, ó? Em grupos, os favoráveis e os contrários. Sendo que nesse grupo aqui dos favoráveis, incluir os pareceres da comissão, né, as emendas de comissão com parecer favorável. Vai ser incluída nesse grupo dos favoráveis, é assim que faz o regimento. E lógico, grupos favoráveis e contrários, salvo aquelas emendas que foram destacadas para votar separadamente, como a gente explicou. Mas qual é a ordem dessas emendas? Primeiro vamos votar as supressivas, depois vamos votar as substitutivas, depois as modificativas e por último as aditivas. Não, mas por que, professor? Olha, o que a emenda supressiva faz? Ela suprime, ela retira. Então a gente tem que votar ela primeiro, porque se a gente aprovar ela, dizendo, informando que ela vai retirar aquele artigo, retirou, acabou. Se você aprovar, né, aquela emenda dizendo que ela vai suprimir o artigo 3º, aquele artigo 3º não vai existir mais, para que você vai votar uma emenda modificativa alterando o artigo 3º se você nem existe mais? Né? Porque você poderia, se você votar a primeira modificativa, uma emenda modificativa alterando o artigo 3º daquele projeto, você aprova. Aí depois você vem uma emenda supressiva do artigo 3º, aí você suprime. Mas por que você aprovou a primeira modificação se na sequência você suprimiu? Então, resolve logo, vai suprimir, vai manter ou vai tirar? Então, por isso que vem a supressiva. Ah, beleza, vai manter. Vai modificar? Ok, vai modificar, vai substituir, né, que a substitutiva é uma alteração mais consubstancial do projeto. Depois vem a modificativa. E por último, se você for só adicionar alguma coisa ao projeto, algo novo, aí vem por último, não tem problema, se é a última, a aditiva. E olha, uma emenda ainda pode ter subemendas. Aí, nesse caso, elas vão ser votadas uma a uma, salvo se o plenário, né, deliberação em contrário. Mas, em regra, são votadas uma a uma. E aí tem uma regra, tem uma ordem também. A subemenda substitutiva ou supressiva são votadas antes, a subemenda. Então, há casos antes das respectivas emendas. Sim, se você tem uma subemenda àquela emenda e aquela subemenda está suprimindo ela, é melhor você votar a subemenda primeiro, para decidir se você vai manter ou não a emenda, para depois, né, seguir a sequência. Ok? Esqueminha bom para guardar aí, então. E a última questão do nosso simulado é a número 8. A gente está aí por volta de 20 e poucos minutos, né, de simulado, está ótimo. Olha aqui, ó. Questão 8. Nas sessões solenes, a gente tem uma aula ótima lá no nosso curso de regimento comum sobre as sessões. Para você conhecer as sessões solenes, aquela sessão de inauguração do ano legislativo, de posse do presidente e vice-presidente e a sessão de recepção do chefe de Estado. Qual que tem comissão de recepção? Qual que é os diretores da casa que recepcionam a autoridade? Qual que tem oradores? Tem sessão que não tem oradores, né? Qual que tem oradores, qual que não tem? Então tudo isso a gente trata lá na nossa aula sobre sessões solenes. Aqui é só uma questãozinha, vamos lá. Sessões solenes não serão admitidas questões de ordem, certo ou errado? Direta a questão, né? Tá certíssima, né? Aqui é o nosso quadrinho que a gente usa lá na aula, ó. Sessão solene. Artigo 1º, menciona as sessões solenes, né? Parágrafo 2º, e lá no artigo 53, vamos dizer o seguinte, que integra, a questão está aqui embaixo, ó. Não serão admitidas questões de ordem, artigo 56. Além disso, não haverá expediente, artigo 54, e não há quórum definido para abertura dessa sessão solene 53. Mas o conceito da solene, durante ela, integrará a mesa o presidente da Câmara e, mediante convite, o presidente do Senado. Então, veja, o presidente da República não integra, né, não integra a mesa em sessão solene. Quem integra a mesa é o presidente da Câmara. Por isso que a gente vê lá a promulgação da emenda à Constituição e está lá o presidente da Câmara sentado.
ele está integrando a mesa do Congresso Nacional numa sessão solene. E o presidente do STF vai integrar, mediante convite. Seguindo, no recinto serão reservados lugares às altas autoridades eclesiásticas, especialmente convidados, etc. Em regra, usa a palavra um senador e um deputado, de preferência de partidos diferentes e previamente designados. Em regra, né? Porque se for, já vou falar aqui então, vou adiantar matéria lá do nosso curso. Se for a posse do presidente e do vice-presidente, não há previsão de oradores. Se for inauguração do ano legislativo, não há previsão de oradores. Agora, tem oradores na recepção de chefe de Estado. Aí tem a previsão de oradores, os oradores vão falar e depois, se assim quiserem, os que estão sendo recepcionados. Vamos lá então, fechando. Atenção, a inauguração de sessão legislativa e na posse do presidente, não haverá oradores, foi o que eu acabei de falar. E quem faz a leitura? Mais uma que é a última, hein? Quem faz a leitura do termo de posse e da mensagem entregue pelo portador enviado ao Congresso Nacional nessa inauguração do ano legislativo? Quem faz a leitura da mensagem? Primeiro secretário, isso, primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, que é o primeiro secretário também lá na Câmara dos Deputados, né? É o cargo equivalente, é o primeiro secretário que vai fazer a leitura do termo de posse e no caso da inauguração do ano da sessão legislativa, ele faz a leitura da mensagem. É isso aí, acho que terminamos, deixa eu ver. É isso, obrigado, bons estudos, fique firme aí, forte. Quanto mais você se dedica aí, eu tenho certeza que você vai plantar o que você está colhendo, né? Vamos plantar com calma, regar essa plantinha, cuidar, cercar de cuidados, que eu tenho certeza que dará muitos frutos mais à frente. Um grande abraço, até a próxima.